Salve Maria Imaculada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade às nossas meditações para essa novena do Natal, que nós estamos fazendo com você, amigo do Instituto Santo Atanásio, e queremos meditar por ocasião do nosso segundo dia de reflexões da novena, a luminosa e majestosa figura do nosso Santo Patriarca São José. Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre uma parte do nosso pequeno devocionário josefino, lançado pela editora do Instituto, que trata das 7 dores e alegrias de São José. Muito interessantes meditar, sobretudo, a primeira e a segunda dor, que dizem respeito mais especificamente à concepção, gestação e nascimento do menino Jesus. Aqueles que já usam o cordão de São José, que já usam este sacramental, que tem esta devoção, sabem que a cada dia nós precisamos rezar 7 glórias ao Pai, meditando nas 7 dores de São José. Mas para aqueles que ainda não conhecem, eu vou retomá-las aqui e depois me estender um pouquinho mais nas 2 primeiras, que são as mais interessantes, porque dizem respeito a esta primeira infância do Senhor no ventre de Maria e depois também na manjedoura. Então, se nós pegarmos ali na página 38, diz o seguinte: as dores e as alegrias de São José podem ser meditadas em qualquer momento, inclusive em cada um dos 7 domingos de São José. E existem muitas maneiras de detalhar e descrever essas 7 dores e alegrias. São 7 momentos da vida do nosso glorioso patriarca em que ele teve, sim, grandes angústias, provações, confusões interiores, mas que depois, como sempre apraz ao bom Deus, dar aos seus fiéis, teve, em decorrência da sua fidelidade, em decorrência da sua perseverança, do seu amor, da sua justiça, como diz o próprio Evangelho, São José teve também grandes alegrias, mesmo após essas provações. Então a primeira delas é aquela que diz respeito ao fato de Maria ter concebido do Espírito Santo. A encarnação do Verbo Divino no seio de Maria, depois o anúncio que ela faz a São José de uma forma misteriosa, talvez não detalhando muito especificamente aquilo que o anjo havia dito a ela, porque os evangelhos não nos dizem que o anjo autorizou Nossa Senhora a explicar tudo para outras pessoas. Então talvez Maria teria dito a ele apenas que havia concebido um filho, que estava grávida. E qual não teria sido a confusão de São José, não porque teria duvidado da honestidade e da pureza da Santíssima Virgem, mas porque se viu, num primeiro momento, talvez apartado e isolado deste grande mistério divino que estava acontecendo em Maria. Ele que havia também se prometido a Nossa Senhora para ser seu marido, para ser seu guardião, inclusive o guardião da pureza da Virgem, agora estava diante de um desígnio do Deus Altíssimo que ele não podia compreender e do qual ele se via, num primeiro momento, talvez separado e excluído. Mas São José é muito atento às inspirações, às moções do Espírito e aquilo que Deus nos revela, inclusive através, às vezes, dos sonhos, São José acata, então, o mandamento de Deus através do anjo que o avisa em sonho e toma Maria por esposa. Mas, antes disso, chega a cogitar abandoná-la em segredo, justamente para que ficasse sobre ele a culpa por ter abandonado a sua noiva, a sua prometida, depois que ela tinha já engravidado. Então, é uma decisão, uma atitude de um homem extremamente corajoso, que pensou realmente no bem da sua amada e não pensou em si mesmo em primeiro lugar. Depois, existe também a dor das circunstâncias muito difíceis, muito desafiadoras, que envolvem também o nascimento de Jesus. Primeiro, eles têm que fazer uma longuíssima viagem até Belém, por ordem da autoridade política na época, o imperador romano, que seria como se nós hoje tivéssemos que fazer uma viagem a pé ou a cavalo
até a nossa cidade natal apenas para prestar informações às autoridades. E São José, sem murmurar, parte com Maria para Belém. Depois de uma longa viagem, chega àquela sua cidade e não encontra hospedaria. Não encontra acolhimento em nenhuma casa e acaba tendo que se alojar numa estrebaria, num curral, num alojamento de animais. E ali o menino Jesus, Salvador da humanidade, o Cristo, o Messias esperado por tantos séculos pelo povo hebreu, ali nasceria. Numa manjedoura, num comedouro de bestas, de animais irracionais. E São José certamente se sentia muito constrangido por aquilo, por não ter conseguido oferecer algo melhor para Nossa Senhora e para o Filho de Deus, do qual ele havia sido nomeado o guardião, o protetor, o pai adotivo e nutrício de Jesus. Qual não deve ter sido a confusão, a tristeza, né? A decepção consigo mesmo que São José sentiu por toda essa situação. Mas é claro, depois as alegrias o consolaram, não é? A visita dos pastores, anunciando tudo o que eles haviam visto no céu, as manifestações dos anjos, em seguida os reis magos do Oriente, que trouxeram presentes fabulosos, presentes extraordinários para o menino Jesus, e tudo aquilo que aconteceu na sequência, é claro, sobretudo, à vista daquele menino bendito, daquele menino sacrossanto que havia nascido por nós. Em seguida nós temos a terceira dor e alegria, em que se contemplam os dias da circuncisão do menino Jesus. Então José quer cumprir a lei até o fim. Era um bom judeu, quer cumprir a lei mosaica e circuncidar o seu primogênito, como mandava a lei. Mas ali não se tratava de qualquer filho, de qualquer rebento nascido da sua união. Ali se tratava do Filho de Deus, aquele que seria o autor da nova aliança. Então certamente havia também, no seu coração, por um momento, a dúvida se deveria circuncidá-lo ou não, e também a dor por submeter Jesus a isso. Mas também depois vem a alegria de saber que ele havia feito a coisa certa. Na quarta dor nós encontramos a apresentação do menino Jesus no templo. E aí nós temos a profecia de Simeão, que causa muita dor para o coração de Nossa Senhora e de São José, ao anunciar que Jesus seria causa de queda e de surgimento para muitos em Israel, seria um sinal de contradição, e que também uma espada de dor transpassaria o coração da Virgem Imaculada. Podemos pensar no quanto isso também doeu no coração santíssimo, puríssimo e caridosíssimo de São José, porque certamente ele imaginou que Maria sofreria tremendamente. Ele viria a falecer antes da paixão do Senhor, mas naquele momento não sabia disso, então provavelmente doeu-se pelos sofrimentos que aguardavam Jesus, pelos sofrimentos pelos quais Maria passaria como mãe dolorosa e também por aqueles que ele próprio sentiria diante daquilo que estaria por vir. Na quinta dor, nós temos a fuga, a qual Herodes obriga a Sagrada Família, por sua inveja, por sua perseguição, aquele que havia nascido para ser o novo rei dos judeus, como os magos haviam anunciado. Então eles têm que fazer uma viagem mais longa ainda, perigosíssima, sem saber se encontrariam salteadores, feras selvagens e uma série de outros perigos pelo caminho. Certamente tiveram que acampar em muitos pontos, porque não era uma viagem que se faria num dia só. Chegando no Egito, era um povo completamente diferente, não é? Um povo pagão, um povo que não servia ao Deus verdadeiro. São José então tem que deixar no seu país, na sua pátria, a sua oficina que já estava montada, os seus parentes, familiares, amigos, a sua clientela que já estava fidelizada, ele como artesão, como carpinteiro, e tem que começar uma vida nova do zero no Egito, no meio de um povo totalmente estranho. Não é à toa que a ladainha de São José o invoca como espelho de paciência. Em tudo isso, São José
foi para nós modelo de fortaleza e de paciência diante das adversidades. Mas certamente os auxílios divinos e o fato de que tudo correu bem, né, nessa sua viagem, também na sua estada no Egito, foi para ele grande motivo de alegria, além, é claro, da presença inefável de Jesus e de Maria junto com ele, além dos anjos que os acompanhavam. Depois de alguns anos, nós também sabemos do retorno da Sagrada Família para a sua pátria. Retorno também cheio de incertezas, né? São José não sabia se havia ainda algum inimigo de Jesus aguardando pela volta deles, né, para tentar matar novamente a criança, mas ele volta com confiança, ele volta acreditando que Deus continuaria os protegendo e livrando de todo o mal. E nós temos por fim, então, a perda e encontro do menino Jesus por 3 dias, né, após terem visitado o templo de Jerusalém. Foram 3 dias de muita angústia e sofrimento para Maria e José, procurando entre parentes, amigos, outras pessoas que estavam na caravana, aquele seu filho amado, que agora parecia simplesmente desaparecido. Certamente eles se perguntaram ali se era disso que Simeão estava falando, né? Se já estava sendo cumprida ali a profecia de Simeão e por que tudo aquilo estava acontecendo, né? Não sabiam eles que o bom Deus, os seus divinos e sapientíssimos desígnios, estava preparando sobretudo o coração de Maria para os 3 dias em que Jesus, muito mais tarde, ficaria no sepulcro até ressuscitar após a sua paixão. Mas depois encontram-no ensinando os doutores no templo, né? Fazendo aquilo que o Pai esperava que ele fizesse. Certamente também ali foi imensa a alegria de São José no reencontro de nosso Senhor. Então fica aqui o convite, né, para que nós meditemos nessas 7 dores e alegrias de São José, se não cada dia, né, pelo menos uma vez por semana, às quartas-feiras, que é o dia especialmente dedicado a este nosso santo patriarca, e aproveitemos este advento, esta novena do Natal, para sempre nos recordarmos dele, que é modelo para nós de verdadeiro homem de Deus. Que viva Cristo Rei e viva sua mãe, Maria Santíssima.